Será que algum dia nos apaixonaremos novamente? Eu sou o galã, não sei se deu pra notar aqui, né? Eu quero que filme só desse lado aqui, porque é o meu melhor perfil. Você é feio! A Malhação é aquela novelinha dos anos 2000 que você com certeza pegou alguma fase e tem uma fase favorita. Você tem a sua fase favorita da Malhação, Babarelando? Eu tenho. Tem, com certeza da Vagabanda, né? Com certeza. Todo mundo gosta da Vagabanda. E o Cabeção? Não gosta do Cabeção, não? Gosto. Esse seria eu, né? O grande Cabeção. Sobre a história desses bonequinhos cabeçudos aqui. Mas só que entra fase, sai fase, sempre tem o galã e a mocinha, o galã e a mocinha, mas ninguém fala dos galãs onde que eles foram parar, porque muitas das vezes eles podem parar, ter algum acidente, alguma tragédia, ou pior, né? Parar numa novela bíblica da Record. Ah, não, aí ele extrapolou. E é isso que nós vamos falar hoje, ver o que aconteceu com os galãs da Malhação no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Já que todo mundo, quando vai falar em Malhação, pensa na Vagabanda, um componente desta Vagabanda era o Catraca, que apesar do... Você pode falar assim, mas o Catraca, ele não era nada contra, mas ele não era galã da Malhação. Eu acho que era, sim. Ah, então você acha que ele era assim? Ixi. Mas assim, ele era bem conhecido, né? E meio que ele ficou esquecido, ou meio assim, a gente não lembra de ter visto ele ultimamente, mas na verdade a gente acabou vendo, só que ele passou por uma transformação da Xuxa. Como o Sr. Olavo evoluiu com este novo visual? Tava fazendo uma reflexão aqui de por que, Com o que espelho? nós podemos considerar o Catraca um galã. Sim. É porque ele tinha uma banda. Ah, tocava o violão, né, Babarelando? Então, Agora aí, sim. automaticamente... Mas ele era o baterista. Mas eu não falei que ele tocava violão, quem falou foi você. Invale, mas o baterista, ninguém gosta do Não, baterista. tem banda, Netinho. Ah, tá, entendi. Se tem banda, já é suficiente. É que nem a pessoa fala assim, sou um jogador de futebol, pode ser da série D, mas sou um jogador de futebol. Entendi. Bom, na verdade ele se chama João Velho, apesar de na série ser um jovem, né? E como que descobrir esse rapaz? Ele é filho nada mais, nada menos do que da Cissa Guimarães. Nem precisa te falar, né, Netinho? Porque é cara de um, focinho do outro. Mas precisava, porque eu não... Sério, o dente deles, gente, é muito igual. O Meu dente- Deus. Você é o quê? Ortodentista agora? Ora, temos um Sherlock Holmes. E é ortodontista que fala. Você parece burro! Pois é, mas o que fez o Catraca da vida, o João Velho? Ele participou de uma novela que chama A Lua Me Disse, em 2005. Participou de 2 novelas da Record, em 2008. Você falou, hein? Eu cantei a pedra. E em 2009 voltou pra Globo pra fazer uma novela que chama Viver a Vida. E também outra novela que é Araguaia, de 2009. Ele fez alguns outros papéis, né? Até chegou a voltar pra Malhação em 2015, em 2018, mas fez umas participações menores. E é engraçado, né? Ele, não sou o Catraca, sou outro personagem. E o último trabalho dele na televisão foi em 2021, numa série que chama Passaporte para a Liberdade, que foi ao ar na Globo. E atualmente ele está com quarentinha, mas tá bem mais bonito do que ele tava lá na fase da Vagabanda, na minha opinião, né? Mas tudo bem. Mas o galã mesmo da Vagabanda era o Gustavo. Lembra dele, Babarelando? Lembro, mas eu não acho, não. Não, pois é, ele é um... Como é que eu vou falar? Um galinho. Um galinho. Melhor definição, agora vai ser um galinho. E ele foi interpretado pelo Guilherme Beringer, que nessa época ele tinha seus 24 anos e fazia par romântico com a Letícia, que era papel da Juliana Didoni. Agora, Renato, o negócio me chamou a atenção, porque você falou que ele tinha 24 anos, Sim. né? O que ele tava fazendo no ensino médio? Não, mas todo mundo lá já tá com 3 processos nas costas, 3 filhos nas costas fazendo malhação. Todo mundo, né, interpreta adolescente. Tem um cara, inclusive, que faz até hoje, chama Serginho Malandro. Até hoje ele tá interpretando. Ele foi modelo na adolescência e aquele papel foi o papel de estreia dele na televisão. Só que ele fez os testes e tudo, e ele só ficou sabendo que passou por causa de uma revista que fez a chamada assim, o novo elenco da Malhação. Ele falou, uai, mas esse aqui sou eu. Então eu passei? Ou a Veja está errada, né? A Tititi. Ou será que não? E com esse sucesso, essa projeção, né, ele fez outras novelas na Globo, como, por exemplo, Bang Bang de 2005, você lembra? Também apresentou o Globo Ecologia, queria salvar as árvores. E como as mudanças climáticas, biossegurança, planejamento urbano influenciam no nosso dia a dia. E também fez Sim a Moça em 2006. Sim a moça, vem do novo coração. Lembra?
Mas a última novela que ele fez na Globo foi Paraíso em 2009. E em 2011, infelizmente, ele partiu numa jornada sem retorno para as novelas bíblicas da Record. Eu não estou suportando mais. Em 2014, ele fez uma participação na série Milagres de Jesus. E desde 2012, ele se mudou para os Estados Unidos, né? Que tem alguns negócios imobiliários, trabalha com audiovisual lá nos States. Mas ele falou que ama o Brasil e pretende voltar. Hoje ele está com seus 43 anos de idade e nem parece, o menino até que tá jovem ainda. Apesar que nós estamos quase chegando lá, né, Babrano? E eu me considero jovem. Eu também. Eu sou muito Eu sou jovem. uma criança, um bebê. Bebê, colo, colo. Isso aqui eu considero que é daquele estilo assim, ó, você já viu, olha e fala assim, eu conheço esse rosto em algum lugar, e era o Jonatas Faro. Você lembra dele? Ele estreou no SBT em 1998 fazendo o Samuca em Chiquititas. Fez também um papel em Um Anjo Caiu do Céu em 2001 lá na Globo. E voltou pro SBT para fazer Marisol em 2022. E quando ele tinha 17 anos, ele se mudou para os Estados Unidos quando um olheiro viu que ele tinha um certo naipe ali para ser um modelo. E ele voltou pro Brasil em 2008 para fazer um personagem na Malhação que se chamava Fernando, com uma participação menor, assim. Mas depois ele voltou com um personagem que era o Valdemar Peralta, que ficou conhecido como o Peralta, que aí mais gente lembra. Ele tinha várias cenas mais engraçadas, assim. Se tiver aprontando pro meu lado alguma palhaçada, vai levar um sacode tão sinistro. Mas tão sinistro que tu vai ver. E depois ele fez algumas novelas. Insensato Coração, Cheias de Charme, foi pra Record fazer umas novelas bíblicas, né? Fez O Apocalipse e uns episódios de Jesus, de 2019. Aí ele casou com a Danielle Wintz, eles se separaram, ele tentou uma carreira musical nessa época. Ele fez peça de teatro musical, não sei se foi ele ou ela quebrou o pé. Ah, é? Aham. A Bárbara cheia das fofocas, né, Bruno? Eu sou mesmo. Não, não gosto de fofoca, não. Que fofoca. E até o momento da gravação desse vídeo, ele não está em novela nenhuma, deve estar curtindo a vida adoidado. Outro galã que passou pela Malhação é o Cláudio Heinrich, você lembra dele? Ele ficou famoso por ser Paquito da Xuxa, depois ele virou o Tarzan brasileiro em Uga Uga, você lembra? Tatuapu é um índio diferente. Além de louro, pode ser o herdeiro de um velho milionário. Mas nesse meio tempo ele fez o Dado na Malhação, que foi de 95 até 97. E depois da Malhação, ele foi um dos caras que mais estampavam as revistas lá. Ele era tratado como um super galãzinho mesmo, sabe? E fez algumas novelas e séries depois disso. A Justiceira, de 97, Era Uma Vez, de 98, Pecado Capital, de 99. Daí a Globo mandou ele pro Globo Ecologia e ele ficou lá de 99 até 2005. E foi nesse meio do tempo aí que ele fez o Uga Uga, né, que foi um dos papéis mais marcantes no ano 2000. Depois disso ele começou a fazer várias novelas, várias produções, até que ele também foi pra Record. Ele estreou em 2007 lá na Record em Mutantes Caminhos do Coração. Lucinha fofucha, Oi, meu amor. tem uma surpresa pra você. E ao todo foram 7 novelas por lá, sendo que a última foi em 2013. E depois ficou anos sem aparecer na televisão, se dedicando a praticar e a ensinar o jiu-jitsu. E a última aparição dele foi em No Limite Amazônia em 2023. E hoje ele tem seus 51 anos de idade. Tá conservado o menino. Outro galã que a gente também tem que falar é o Miguel Thierry. Você lembra da carinha dele? Ele é filho do ator Cécio Thierry. E ele estreou lá em 2000 na Malhação, mas com um personagem mais desconhecido, se é que a gente pode dizer assim. Mas em 2002 ele foi chamado para fazer a 9ª temporada com o vilão Charles. O que ele ensina pra vocês, aliás? Eu tava pensando, a relinchar, dar pinote, já sei, a arte de comer capim. Você vai engolir tudo que você tá dizendo, sabia? Vou engolir? Tá dizendo? Vou... Em 2001, ele fez Porto dos Milagres. E nos anos seguintes, ele fez algumas participações em programas de televisão. Por exemplo, Linha Direta e Sob Nova Direção. Em 2006, ele fez Paixões Proibidas na Band, foi pra Record em 2009 e voltou pra Globo em 2014, na novela Em Família. Em 2016, ele resolveu se mudar pra Portugal e começou a atuar por lá, apesar de achar um pouco difícil, assim, ter um certo espaço lá. Mas
Mas em 2018 fez a novela portuguesa Valor da Vida, que com certeza deve ter um outro nome maluco aqui, né? Seria tipo ônibus. 6 e ônibus. Ele se casou com uma portuguesa e tiveram uma filha. E hoje ele está com 41 anos de idade. Tá conservado o menino ou não? E já que a gente tá falando dos anos 2000, vou deixar um videozinho aqui das coisas dos anos 2000 que estão voltando. Quem diria, meu Deus do céu, você vai gostar de assistir. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.